Olá, amigos, é uma alegria muito grande estar com vocês outra vez, para que a gente possa pensar, refletir um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Eu sou o pastor Sidaco, sou da Igreja Batista em Barra do Imbuí, e a minha oração é que Deus, nesta hora, fale profundamente ao seu coração, tá bom? Por isso que eu leio aqui a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Josué, no capítulo 3, apenas no verso 5, que diz assim: Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus queridos e queridas, esse versículo é a história da passagem do povo de Deus pelo Rio Jordão, pé enxuto, né? Que o Senhor abriu o rio para eles passarem, naquele ato milagroso, e que culminaria com a conquista de Canaã. Estavam perto de chegar. Por isso, nesta hora, eu queria pensar um pouquinho com você sobre conquistas, né? Aí está 2020, quem de nós não está pensando em conquistar algumas coisas, em conquistar vitórias na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, espiritual, emocional? Quem de nós não está esperando, desejando conquistas? E eu olho para esse texto, a história toda desse capítulo 3, eu só li um versículo, mas a história é bonita e é simples. Aqui está Josué mandando o povo se santificar, se preparar, se purificar, porque Deus vai fazer maravilhas no meio do povo. E a grande maravilha que foi feita aqui foi a abertura do Rio Jordão. O rio estava em enchente. Naquela época, o rio estava transbordando. Momento difícil. Eu diria mesmo que, humanamente falando, era um momento impossível para eles atravessarem. Mas foi exatamente nesse momento difícil, humanamente impossível, que Deus manda que eles atravessem. Pediu que o povo, que o sacerdote, depois o povo, colocasse os pés na água. E então o rio iria se abrir, as águas ficariam amontoadas, as que vinham de cima, e as que de baixo iam rolar, e o rio ia estar livre para eles passarem no meio. A conquista estava perto. Tinham passado 40 anos, Moisés já tinha morrido, o grande líder, agora é Josué. Mas para chegar à conquista, eles ainda tinham o Jordão entre eles. O Rio Jordão era o último e grande obstáculo para chegarem à conquista da terra de Canaã. E isso eu quero trazer para nós hoje, na nossa vida espiritual, emocional, familiar, enfim, em todas as áreas. Por quê? Porque todos nós estamos ardendo de desejo de ter conquistas esse ano. Entretanto, meu irmão, meu amigo, minha amiga, eu sei que você e eu vamos encontrar obstáculos. Sempre haverá um Jordão para ser atravessado. Sempre haverá um momento em que a gente vai precisar da intervenção de Deus, porque sozinho não conseguimos. O povo de Israel naquele dia, eles não conseguiriam passar o Jordão, não fosse a intervenção miraculosa de Deus. Por isso hoje, eu queria olhar para esse texto, para essa história, e ver algumas coisas que podem nos ajudar, que são coisas que nos levam a essa vitória que eu falei, a essa grande conquista. Pelo menos 4 coisas. A primeira delas é que conquista é uma questão de fé. Meus queridos, para eles colocarem os pés nas águas turbulentas, naquele buliço todo de água, rios transbordando, teria que ser um ato de fé. Porque era humanamente impossível fazer aquilo. Eles teriam que dar um passo de fé. Portanto, hoje, a minha palavra para você, se você quer conquistas nesse próximo ano, se você quer conquistas na sua vida, acredite, vai ter que dar passos de fé. E com isso não estou falando para você ser louco, fazer loucuras na sua vida, mas dar passos de quem confia em Deus. Acreditar que Deus pode superar as coisas. Acreditar que na hora H, Deus abre o seu Jordão para você passar. É isso, é um passo de fé. Mas, em segundo lugar, é também um passo de obediência. Aquelas pessoas, aquelas milhares de pessoas, aquela multidão que atravessou o rio, não atravessou por vontade própria, não atravessou porque quis,
atravessou por obediência. Deus mandou: coloque o pé na água e vão. Era temeroso, impossível, ameaçador, mas eles obedeceram. Parecia uma loucura, mas eles obedeceram à loucura de Deus. Como foi com Pedro? Lembram de Pedro dentro do mar com Jesus? Quando Jesus manda eles jogarem a rede, Pedro diz assim: Senhor, nós passamos a noite inteira aqui, não pegamos nada. No melhor momento para pegar peixes, não deu peixe, que foi a madrugada. Agora pela manhã, as pessoas já estão dentro da água, a água está em buliço, não vem mais peixe aqui. É impossível agora, é incoerente lançar a rede agora. Mas sobre a tua palavra eu lançarei. É absurdo, mas eu vou obedecer. Querido, você quer conquistas? Obedeça mesmo quando obedecer parecer impossível. Ame a palavra de Deus, estude a palavra, a Bíblia Sagrada, e obedeça a ordem dele. Talvez Deus mande você fazer coisas que você não queria fazer. Talvez Deus mandasse você pedir perdão, perdoar, ajudar, socorrer, andar com pessoas, viver um estilo de vida que você não estava disposto. Mas por obediência, fidelidade à palavra, você vai ser fiel a tudo aquilo que a Bíblia diz, e você vai ver que isso vai gerar conquista. O Jordão vai ser vencido. Mas ainda, eu diria a você que conquista é também uma questão de posicionamento. Posição. Aquelas pessoas que tomaram a decisão de entrar no rio, as águas estavam, fazendo paredes, o rio estava seco para eles passarem no meio, pelo ato milagroso de Deus. Aqueles que entrassem não podiam voltar. Não teria como voltar. Eles, quando entraram no rio, eles estavam se posicionando ao lado de Deus e do povo. Conquista é isso. É posicionamento. De que lado você está? Do lado de Deus? Do lado do reino de Deus? Você está disposto a se posicionar com Ele, não importa as circunstâncias? A conquista virá. Mesmo quando você tem que tomar uma posição, você vai de encontro ao mundo. Você vai de encontro àquilo que, quem sabe, um patrão lhe pediu e mandou fazer. Honre a Deus. Se posicione ao lado de Cristo, aquele que nos salvou, morrendo na cruz e ressuscitando. Aquele que disse que nele nós encontramos vida. Se posicione ao lado dele. Creio que nesses dias, o que mais tem faltado no meio do povo tem sido se posicionar. Não ficar no meio do caminho. Não olhar para trás, mas se posicionar em direção à terra da conquista, sem olhar para trás, acreditando de que vai conquistar, se posicionando de que é isso aqui que eu quero da minha vida. Creio em Cristo, creio no Senhor Jesus e eu não vou olhar para trás. A Bíblia diz que quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Quem passa a ser discípulo de Jesus não deve mais olhar para trás. Portanto, posicionamento vai te ajudar nas suas conquistas, que Deus vai honrar você pelo seu posicionamento fiel. E finalmente, meu caro amigo, minha cara amiga, conquista é também uma questão de perseverança, persistência. Olha, aquele rio estava mais ou menos, naquela época da enchente, eles estavam pelo menos a uns 30 metros de largura e mais uns 3, 4 metros de profundidade, um rio. Passar ali era difícil, já era difícil. Mas ainda tinha uma coisa pior, ele estava em enchente. E por mais engraçado que pareça, a Bíblia diz que era no tempo da cega. Tempo da cega é tempo de colheita, logo não é tempo de enchente. Então parece que houve um obstáculo maior ainda que Deus permitiu que eles experimentassem. Quer dizer, no tempo da colheita, no tempo que o rio estivesse propício, ele não estava. Ele estava cheio, ele estava transbordando num tempo em que deveria estar praticamente seco. Deus colocou mais um obstáculo. Eles poderiam ter desistido. Antes de atravessar, não, olha só que coisa difícil. Deus colocou o rio enchente fora da época para dizer para a gente não atravessar. Mas eles não fizeram isso. Eles confiaram de que a palavra que Deus disse era mais importante que qualquer sinal que aparentemente poderia ser contra. Por isso, Deus os honrou pela persistência. Portanto, tenha cuidado quando aparecer uma coisinha no teu caminho
e você já achar que é Deus que não está querendo que você faça, Deus que não está querendo que você seja, Deus que não está querendo que você avance, Deus que não está querendo que você conquiste. Não. O que Ele te falou? O que a palavra recomendou? O que você recebeu no coração? Vá, atravesse o rio, lute, enfrente e vença. Portanto, obstáculo nenhum pode impedir isso. Seja persistente. Quando a primeira vez não der certo, não fique achando que foi Deus que colocou um obstáculo para você não atravessar. Não. É claro que algumas vezes Deus fala no nosso coração. Isso aqui é não. Mas Ele já tinha dito sim para o povo. Deus não é homem para que mude de ideia toda hora. Ele já tinha dito, atravessem. Por isso hoje, se Deus já te falou, se Deus já colocou no seu coração sonhos e projetos de vida para 2020, por favor, não deixe, em nome de Jesus, que obstáculos façam você desistir. Persevere. Alguém já disse que os fracos nem tentaram, só os fortes conseguem. Por isso, persista, porque a sua conquista virá da sua persistência. Algumas vezes Deus vai te testar, vai querer que você caminhe mais um pouco, persista mais, clame mais, creia mais, dê mais um passo de fé. Que nesta hora Deus te ajude e que seja um ano muito rico da graça de Deus para você, que seja um tempo de conquistas na sua vida financeira, familiar, emocional e principalmente na sua vida espiritual. Que Deus a todos abençoe nesta hora. Amém.